Olá, fofos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando na casa de vocês e também mantendo o ritmo de estudo. E visando ajudá-los nesse processo, eu vou desenvolver uma série de videoaulas dentro do cronograma de atividades e de conteúdos de história para a gente manter, mesmo que remota, a nossa rotina de conteúdos, de atividades. Bacana? Eu espero que você aí em casa tenha um cantinho que nem eu tenho o meu cantinho de estudo para você se debruçar, se focar, porque dispersão é muito fácil. Vocês se dispersam em sala, imagina em casa. Mas é por isso que é necessário uma força maior de vocês de sentarem e buscarem esse foco, essa não dispersão ao longo dessa quarentena, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, se possível, entre em contato comigo que eu vou estar aí sanando assim que possível. Bacana? Esse vídeo a gente tem como foco montar uma cronologia dos fatos de um conteúdo que a gente já vem conversando em sala de aula, que é a Revolução Americana. O que é a Revolução Americana? É o processo de independência dos Estados Unidos, o primeiro país independente no continente americano, que vai sofrer influência do movimento iluminista. Então, para você entender o processo de independência dos Estados Unidos, tem que entender e ter conhecimento acerca do movimento iluminista, os principais teóricos, porque serão influenciadores na formação dessa nova nação, da constituição dessa nação. Então é bom ter ciência do que foi o iluminismo e seus protagonistas. Diante disso, é legal a gente montar uma cronologia de fatos ou de fases para a gente rememorizar o que foi esse processo. A primeira fase é a fase que antecede a ação revolucionária, que são os antecedentes. A gente tem que pensar que os colônios eles não queriam, a princípio, romper o pacto colonial. Aí eu sugiro para vocês a revisarem o conteúdo que vocês viram lá no primeiro ano, que é a colonização inglesa. Por quê? A colonização inglesa, ela é muito, mas muito diferente da espanhola e da portuguesa, porque ela traz uma certa autonomia aos colônios que um colônio espanhol e português não tem. Isso se deve a determinadas razões, não só territoriais, não só locais na colônia, mas também a situação da Inglaterra no período. É por isso que seria interessante você dar uma olhadinha nisso. Os antecedentes da Revolução seriam o quê? A Guerra de 7 Anos. O que é a Guerra de 7 Anos? É a treta lá, a gente já vai falar mais a fundo, da Inglaterra com a França. E isso vai determinar um processo de endividamento. Mesmo que ela ganhe, ela vai se endividar, porque toda guerra traz prejuízos financeiros. E aonde ela vai buscar se reconstruir financeiramente é aumentando os tributos coloniais. E aí pega naquelas características específicas da colônia inglesa, que é a autonomia administrativa, o autogoverno e o comércio triangular. Pesquise e olha aí o que seria isso. Diante disso, vamos ter uma série de ações dos colônios reivindicando o fim dessa imposição de tributos. Eles já pagam tanto tributos, até porque, como são colônias, não são independentes, então eles pagam tributo de acordo com o pacto colonial. Só que, devido a essa circunstância de necessidade de recurso financeiro, a Inglaterra vai aumentar e vai criar novas leis de impostos, que nesse caso são tributos, que vão se tornar leis insuportáveis ou leis intoleráveis. Aí você tem que pesquisar quais são essas leis e por que elas são vistas pelos colônios intoleráveis. Por que são intoleráveis? Porque tira algo que eles tinham, autonomia,
obtenção de lucro. Então, esse cerceamento dessa liberdade política e econômica através desses impostos vai fazer com que os colonos tenham uma reação. Primeiro, uma reação através de um diálogo. Eles vão tentar conversar com o parlamento inglês, falar assim, veja bem, a gente já paga os impostos, já paga os tributos ao rei, não está muito caro não, vamos diminuir isso aí, a gente mantém a lógica que existia antes, mas eles são ouvidos? Não. Aí vem a segunda reação, e aí sim, a oficialização através da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que demarca a fase 2 da Revolução Americana, que é a fase de independência, a guerra pela independência. Então, a gente tem, no primeiro período, os antecedentes, o que leva à independência, o segundo período, a segunda fase, a independência. Quando chega na independência, a Inglaterra não aceita, né? O processo de independência dos Estados Unidos, e então vai partir para uma guerra, porque os Estados Unidos, querendo ou não, é uma colônia rica e dá muitos lucros para os ingleses. Perdê-los não seria interessante diante de uma circunstância que eles querem aumentar os recursos financeiros. Então, vão partir para a guerra, sim, só que a gente vai ter principalmente 3 países interessados na independência dos Estados Unidos. Quais são esses países? Por que esses países estão interessados nesse processo de independência? É mais fácil relações econômicas com a colônia ou com o país independente? Pensa aí. Diante disso, a gente vai ter uma treta, uma guerra, vai demandar um tempinho. Depois dessa guerra, obviamente, a gente vai ter um tratado de paz, que é o Tratado de Versalhes, que vai assinar a vitória, o reconhecimento da vitória dos Estados Unidos diante da Inglaterra. E isso determina o fim do pacto colonial e o início da terceira fase da Revolução Americana, que é a formação da sua nação. Ou seja, como eles vão formar agora uma nação? Toda nação precisa do quê para estabelecer a ordem social? Um contrato. E esse contrato é a Constituição norte-americana, que tem base aonde? No iluminismo. Quais são os principais iluministas que formaram o senso constitucional republicano norte-americano? Tá, é uma boa pergunta para você desvendar. A Constituição norte-americana, ela é a primeira em solo americano, é também, posteriormente, fonte de inspiração para várias declarações de independência e de constituição. Por exemplo, Brasil, nem se fala, o Brasil é Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos sempre, mas a construção dessa Constituição, ela é ambígua, porque ao mesmo tempo ela tem base iluminista, ela vai manter uma lógica que não condiz com o pensamento iluminista. E essa lógica seria a lógica da escravidão. Como eu, pensa aí, como eu defendo a independência, me torno independente, construo uma Constituição com base no iluminismo, que defende a igualdade jurídica, as liberdades individuais e mantém uma lógica de escravidão. É por isso que a Constituição norte-americana ela tem essa ambiguidade e ela é restritiva à vida política nos Estados Unidos. Só uma pequena parcela da população norte-americana tem acesso à vida política, pode participar das decisões no Estado. A maioria está por fora. Então, isso é a maior ambiguidade da Constituição e da formação dessa nova nação, que depois vai ser eixo de influência e de exemplo, mesmo sendo ambíguo, a outros países no continente americano e também babado da Revolução Francesa, tá bom? Beijo grande, espero que esse vídeo seja revelador e espere os próximos episódios. Beijo, tchau, tchau.